o marco da criação, o marco de organização dos consórcios, o que garantiu mais segurança jurídica, mais poder de ação aos consórcios públicos foi a Lei 11.107 de 2005 e, posteriormente, o Decreto 6.017 de 2007. Então, eu sei que tem muita gente que acompanha vocês que é da agenda pública, que são estudantes de administração pública, e também pessoas que têm curiosidade de compreender o funcionamento da máquina pública, e essa temática dos consórcios é uma temática extremamente interessante, que demanda muita mão de obra. Mão de obra técnica, mão de obra intelectual, pensante. E nós temos aqui, na nossa região, diversas pessoas que podem contribuir muito com a gestão pública, com pensamentos, com ideias. E, assim, eu faço um convite a vocês que acompanham aqui o interior baiano a se aprofundarem na discussão dos consórcios públicos, conhecer o que é um consórcio público, como você pode acompanhar a ação de um consórcio público e, quem sabe, futuramente ser um servidor de um consórcio público em diversas áreas. Hoje existem, a gente chama de consórcio de infraestrutura, né? O Alto Sertão, o consórcio que eu estou como secretário executivo, acabou se deslocando para uma área focada na infraestrutura municipal. Mas nós temos os consórcios de saúde que fazem a gestão da policlínica, que é uma coisa extraordinária. Eu tinha essa dúvida, assim, qual a diferença, né, do consórcio? Até uma pergunta que eu ia fazer em relação ao consórcio. O CDS Alto Sertão, por exemplo, consórcio de infraestrutura, para um consórcio que são esses que administram as policlínicas, que são os consórcios mais voltados para o funcionamento do próprio equipamento público ali, que é a policlínica. Você fala uma coisa interessante, porque assim, o consórcio de saúde foi uma ação extraordinária e uma sacada muito, muito interessante do ex-governador Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil, mas assim, Rui foi muito feliz quando ele buscou compreender, buscou interiorizar a saúde pública do estado da Bahia e convidou os prefeitos para construírem um instrumento de gestão que colaborasse para ampliar essa interiorização da saúde pública no estado da Bahia. E os consórcios de saúde foi assim, uma coisa extraordinária. Vocês já conheceram uma policlínica? Eu já. Do estado? Já entraram numa policlínica? Já entrei. Qual a sua avaliação de uma policlínica dessa do estado? Uma estrutura impressionante, impressionante. Não perde para elaborada, né? Para, assim, clínica privada, particular, eu até, na verdade, os equipamentos que eu vi, achei mais modernos e, assim, nível de modernidade comparável superior, realmente. né? Conquista é um centro de referência de saúde. Eu desafio a alguém apresentar assim, uma estrutura privada que seja tão competitiva, tão de ponta quanto a policlínica do governo do estado. É uma coisa extraordinária. E a população reconhece isso. Mas voltando E aí eu aproveitar que vocês têm muitas pessoas que acompanham, façam uma visita à policlínica. Busque conhecer o que é o consórcio de saúde, como faz a gestão daquilo, que é o interessante, é a inovação. Não é simplesmente construir um prédio, mas a concepção de administração daquele espaço partilhado com os prefeitos e prefeitas, né? Aí eu vou falar só rapidinho isso, senão a cabeça vai falhando assim, é sintoma da idade. O que acontece? O consórcio, o nosso consórcio é um consórcio multifinalitário. O consórcio do Alto Sertão é um consórcio multifinalitário, ou seja, ele pode atuar em diversas linhas de atuação, trabalhar em diversas linhas de atuação. Nós trabalhamos com infraestrutura, pavimentação, manutenção de estrada, patrulha mecanizada, mas também trabalhamos com desenvolvimento rural, assistência técnica, gestão ambiental compartilhada, gestão de resíduos sólidos. Então, trabalhamos numa série de ações. E existem os consórcios com apenas uma finalidade, que é o consórcio de saúde. Um exemplo é o consórcio de saúde, mas você pode ter consórcio de saneamento básico, formado por entes da federação. Voltando aí, só para falar para as pessoas, eu citei a Lei 11.107 de 2005 e o Decreto 6.017 de 2007. É um marco jurídico de organização de segurança para a atuação dos consórcios públicos. Eu posso pescar aqui na Lei 6.017 exatamente o que o decreto, a Lei 11.107, o que o decreto 6.017 fala de consórcio público, aí eu acho que vai fomentar aí o seu raciocínio, Wilson. Para fins deste decreto, consideram-se
Consórcio público, pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, na forma da Lei 11.107 de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituído como associação pública com personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Tá? Então, isso aqui já dá outro podcast, né, Julia? Mas aí tem gente mais gabaritada para falar do que isso, do que eu. Mas assim, isso trouxe segurança jurídica, porque o consórcio, ele é um órgão executor. Então, ele faz, traduzindo o que a gente está falando aqui, ele faz parte da administração indireta das prefeituras. Então, existem consórcios multifinalitários, como eu dizia, que trabalham com várias linhas de atuação, como é o caso do consórcio que eu trabalho, e consórcios com uma finalidade só, que é o caso da gestão dos consórcios de saúde aqui no estado da Bahia, que foca exclusivamente na área de saúde.